pessoal, vamos retomar nossas aulas. Como na primeira aula eu falei para vocês que a gente iria retornar falando de trabalho em equipe. Então, o tema da nossa aula hoje será Psicologia e Sociologia do Trabalho, Trabalho em Equipe, potência diferente de trabalho, potência e diferença de trabalho. Ou seja, vocês já ouviram falar em trabalho em equipe? Existe trabalho em equipe, trabalho em grupo. Qual é a diferença? Vocês sabem a diferença de trabalho em equipe, de trabalho em grupo, a diferença de grupo, a diferença de equipe? Trabalho em equipe. Desafios do trabalho em equipe, desenvolvendo habilidades, melhorando o desempenho do trabalho em equipe. Equipe, um poder de trabalho diferenciado. Então, esses serão os tópicos da nossa aula de hoje. Trabalho em equipe. O desenvolvimento e a sobrevivência de muitas empresas do século XXI. Insere princípios que estão diretamente ligados aos trabalhos desencadeados pelos colaboradores das empresas e organizações. Então, a partir do século XXI, viu-se uma nova modalidade de trabalho, que seria o trabalho em equipe. As indústrias daquela época começaram a se pensar nessa questão de potência do trabalho. O que seria o trabalho em equipe? Primeiro, a gente tem que entender o que é equipe e o que é grupo. Equipe. Vamos supor que vocês vão para o cinema, né? A turma de vocês vai para o cinema, todo mundo combina. Isso seria o quê? Grupo ou equipe? E aí, o pessoal que fez o filme, que fez a filmagem, os atores, o diretor, seria o quê? Equipe ou grupo? Vamos lá para a diferença. Grupo é um conjunto de pessoas. Então, se vocês se reúnem, como eu falei para vocês, para ir para o cinema, vocês não são uma equipe, vocês são um grupo, vocês têm a mesma finalidade, que é assistir o filme. Já o pessoal que participou do filme, os autores, os diretores, os atores, isso sim é equipe. Por quê? Eles têm um objeto em comum. Qual é o objetivo deles? Alcançar o nível de plateia possível. Trabalho em equipe. Grupos ou conjunto de pessoas que se dedicam à realização de um trabalho, compartilhando troca de conhecimentos e procurando atingir objetivos e metas organizacionais, gerando resultados de alta performance, inspira o comprometimento de todos os membros da equipe. Ou seja, todos têm o mesmo objetivo, todos estão trabalhando interligados para uma única função. Desafios do trabalho em equipe. Comunicação, relacionamento, eficiência e eficácia, deixar de conflitos, saber ouvir o outro. Então, são esses 5 desafios, que não são fáceis, gente. Por quê? Uma equipe, existe várias pessoas, e cada uma com um pensamento diferente. Cada pessoa com uma forma de pensar. Cada um com sua ideia, cada um com seu objetivo. Então, quando a gente vai colocar em prática, cada um quer defender a sua. Então, qual seria o mais essencial na área e antes de começar a trabalhar, então desenvolver um trabalho em equipe? Que todos tenham um único objetivo, todos pensem de uma forma só, que é o mais difícil. Por quê? Porque a comunicação procura um nivelamento de informações para que possa realizar com que todos os membros de equipe sigam na mesma direção. Isso é difícil. Né? São ideias diferentes, são pensamentos diferentes. Relacionamento. Cultiva relações que envolvam partilha de conhecimento, confiança, respeito entre todos. Eficácia e eficiência. Elevação do desempenho, obtendo assim ganhos e conquistas dos resultados. Deixar conflitos, esclarecê-los e minimizá-los. Saber ouvir o outro. Todos os membros da equipe têm direito de falar e de ser ouvidos. Então, para que tenha-se um trabalho em equipe eficiente, precisa-se vencer esses 5 desafios. Como desenvolver a habilidade de trabalho em equipe?
Trabalho em equipe é a palavra no que se refere às dinâmicas de grupo nas seleções de emprego. Se lembra que na primeira aula eu falei para vocês sobre a questão de seleção de emprego, né, a questão do recrutamento, que foca na questão da competência, da habilidade. Então, ela está dentro do trabalho em equipe. Além disso, ela é necessária para que outras questões relacionadas ao trabalho e ao relacionamento com amigos e familiares. Trabalhar em conjunto com outras pessoas nem sempre é uma tarefa fácil. Uma pessoa pensa diferente da outra e reage de forma distinta em cada situação. Falei da questão da empatia também. A empatia, ela entra aqui dentro. A empatia é um próximo tópico de uma próxima aula que a gente vai estar electando aqui para vocês e desenvolver melhor. É por isso que essa habilidade deve ser desenvolvida desde a infância e deve continuar sendo aprimorada. Como é que essa habilidade desenvolve desde a infância? Quando as crianças, né, quando a gente coloca, quando a gente é inserido na escola, desde pequenininho, no maternal, para muitas pessoas, é só para a criança começar a pegar a questão da rotina da escola, mas não. O que é desenvolvido naquele período da infância? Nós temos que passar por 6 fases no desenvolvimento infantil. E na escola, justamente no maternal, que essas fases elas são bem desenvolvidas. Então, a gente começa a ter a troca de turno. O que seria troca de turno? O tempo de espera. É também essencial para não desenvolver a questão da ansiedade de separação. O que seria ansiedade de separação na infância? Quando a criança tem medo de ficar só, e aí ela começa a desenvolver os pensamentos de quê? Ou eu vou ficar sozinha, meus pais não vêm me buscar, ou aconteceu alguma coisa com eles. E aí, quando a gente começa a desenvolver isso na escola, né, porque a gente leva para a escola, passa um período fora, longe dos pais, e aí, quando os pais vão deixá-la e vai buscá-la, ela já começa a compreender que o quê? Meu pai vai, mas ele volta. Então, quando o pai fala, eu vou no supermercado, né? A criança ela não pode compreender essa questão de eu vou no supermercado, mas aí ela vai compreender que o quê? Ele vai, mas ele volta. Com o irmão, com o professor, e assim a gente vai desenvolvendo essas habilidades. E a questão também de quê? De interação social. Por quê? As influências, elas são moldadas a partir de 3 ambientes: o ambiente familiar, o ambiente social e o ambiente escolar. Então, na escola ela vai aprender a desenvolver essa habilidade social, que não é fácil, são uma das habilidades mais complexas de se desenvolver na nossa vida. Na nossa vida. Então, por quê? Através da habilidade social, a gente desenvolve o tempo de espera, a gente desenvolve a insegurança, a gente desenvolve a questão de ansiedade, questão de medos, a interação social, a intenção comunicativa. Então, quando isso aí, a gente começa a colocar em prática a questão das habilidades sociais, a gente tem sim uma criança menos ansiosa, menos insegura, com intenção comunicativa melhor. Então, o que a gente faz? É nesse período que tudo isso é desenvolvido. Então, quando a gente começa a desenvolver isso, então a gente já tem o quê? A questão também de quê? Do trabalho em equipe, porque começa a colocar todo mundo certinho, todos os colegas juntos, na questão de fila, questão de sentar, questão do espera, a hora da tarefa, a hora de pegar o caderno, a hora de pegar a agenda, a hora de pegar o lanche. Então, essa habilidade ela começa a ser desenvolvida nessa fase. Como melhorar o desenvolvimento da equipe? Falando claramente o que se espera dela, valorizando constantemente o trabalho desenvolvido, fomentar constantemente a confiança entre os membros, orientando-os e deixando-os, reconhecendo e recompensando todos pelo trabalho desenvolvido e pelas metas almejadas. O que seria isso? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já chegou numa loja e viu lá, funcionário do mês. Por que tem aquele quadro, aquela foto, funcionário do mês? Um objetivo tem. É por quê? Porque o funcionário é o melhor, porque o funcionário está completando o ano, porque é o aniversário dele? Não. Porque ele desenvolveu habilidades no qual ele se destacou
naquele meio. Então, isso é uma estratégia de cultura organizacional das empresas. Então, ela faz isso para quê? Para que o seu funcionário tenha mais habilidade, tenha mais motivação, para quê? Para desenvolver suas competências. Melhore suas habilidades para o trabalho em grupo. Seja você mesmo, não fique tentando imitar outras pessoas do grupo. Cumpra o que você promete, tanto no trabalho quanto na escola. É importante criar confiança com as pessoas do seu grupo. Isso só ocorre quando você realiza exatamente o que promete. Seja flexível. Nem sempre a sua ideia é a melhor. Essas horas é importante escutar a opinião dos outros e chegar em uma conclusão conjunta. Divida tarefas. É possível que cada pessoa se responsabilize por algo do trabalho e que faça a sua parte bem feita. O resultado final pode ser surpreendente. Então, quando a gente fala em questão de trabalho em grupo, trabalho em equipe, a gente sabe que o quê? Não só depende de mim. Então, é um conjunto de pessoas trabalhando em o quê? Em prol de um único objetivo. Então, não tem como a ideia ser minha, a proposta ser minha, não. A proposta é de todos, a ideia é de todos. Equipe é uma força de trabalho diferenciada. Para Beck, a maioria das empresas não possui uma estratégia relacionada à força de trabalho. Estratégia na questão de recrutar, de seleção, né, de trazer capacitação para os funcionários, para a equipe. As empresas entendem que as pessoas são os ativos mais importantes em uma organização. Porém, muitas empresas iniciam programas que direcionam apenas seus investimentos para pessoas com foco em treinamento de capacitação. De acordo com os autores já citados, deve-se utilizar a estratégia da força de trabalho para impulsionar a estratégia organizacional, desenvolvendo pessoas nesse sentido. Buscar um impacto estratégico claro com foco na diferenciação da força de trabalho, comunicando claramente. Esse contexto envolve mudança de pensamento, sair da visão de que todos os colaboradores de uma organização devem ser tratados não só igualmente, assim, apropriadamente. O foco deve ser equidade e não igualdade. O que seria esse foco? A gente colocar o funcionário de acordo com sua habilidade. Não generalizar, mas sim procurar aptidão. Por isso que eu falei para vocês na questão dos testes de recrutamento, de seleção, porque é aqui onde ele vai se aplicar. Estimular o envolvimento dos empregados e colocar os talentos certos nos lugares certos. Uma equipe diferenciada. Compreende que a estratégia organizacional da empresa deve estar em primeiro lugar, ou seja, o objetivo em comum, não o seu. Utiliza a estratégia da força de trabalho para impulsionar a estratégia organizacional. A organização deve fazer escolhas que reconheçam que cargos e papéis diferentes de forma significativa, devendo ser gerenciadas com esse olhar. Essa diferenciação não é apenas uma característica de uma estratégia de uma força de trabalho, porém é considerada como a característica mais importante no contexto atual, pois se ocupa com a criação da vantagem competitiva apenas para as organizações, exigindo uma nova postura quando se volta para o trabalho em equipe. Então, tem que se colocar a questão dos 5 desafios que eu falei para vocês, a questão das habilidades, do desenvolvimento. Então, é aqui que vai fazer a diferença no trabalho em equipe. E o trabalho em equipe, gente, eu estou citando muita questão de organização, de cultura organizacional. Porém, quando a gente se fala em trabalho em equipe, é trabalho em equipe na família, é trabalho em equipe na sala de aula, trabalho em equipe na amizade. Então, todos os contextos você vai utilizar essa questão de equipe. Então, se tem mais de uma pessoa, né, a questão das relações interpessoais, a gente pode se dizer que tem uma equipe. Então, não tem como eu fazer uma coisa,
for executar uma tal função que não só depende de mim e não ser uma equipe. Então, é aqui onde a gente tem que desenvolver essas habilidades. Mas para quê? A gente desenvolva todas essas habilidades, trabalho em equipe, trabalho em grupo. É interessante a gente ver a questão da empatia, a questão do autoconhecimento, a questão das relações interpessoais. Considerações finais. Na enfermagem, o termo equipe é muito utilizado para designar o grupo formado pelo enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. No entanto, é questionável o funcionamento desses profissionais em equipe, tendo em vista o que é esperado do funcionamento das equipes no contexto do trabalho em saúde. De igual forma, o termo equipe multiprofissional também é comum no contexto do trabalho em saúde. Então, vem aí a questão, né, do trabalho multiprofissional e do trabalho interdisciplinar. E aí a gente tem que levar essa questão porque existe uma diferença. Trabalho multiprofissional, a gente poderia levar a questão do quê? Do trabalho em grupo, né, que são o quê? São todas as especialidades trabalhando no mesmo serviço. Quando a gente vai voltar para a questão do trabalho interdisciplinar, seria todo mundo interligado trabalhando naquele caso, ou seja, para conseguir alcançar o mesmo objetivo. E vamos para um novo tópico, que seria a dinâmica de grupo. Alguém aqui já ouviu falar em dinâmica de grupo? Já trabalharam isso? Já colocaram em prática? Já participaram de alguma dinâmica de grupo? Sabem por que existe? Quais as finalidades? Então, os tópicos da aula da dinâmica de grupo seria as dinâmicas de grupo, o porquê das dinâmicas de grupo, como se classificam, finalidades, pontos a serem considerados, procedimentos para o facilitador e considerações finais. Então, as dinâmicas de grupo envolvem ações nas organizações que não são apenas voltadas para o desenvolvimento de estratégia, ou seja, também o desenvolvimento pessoal, mas também para melhorias do ambiente de trabalho, promovendo bem-estar e aprimorando as habilidades pessoais. A aplicação de dinâmica de grupo são consideradas como essenciais. Então, quem aqui nunca entrou no Google e viu lá um livro, artigo, site, 50 dinâmicas de grupos, 40 dinâmicas de grupo, tem até de 150, 190. Porém, não tem lá falando qual a finalidade, qual o objetivo. Não é qualquer pessoa que pode se aplicar uma dinâmica de grupo. Por quê? Porque para isso a gente tem que ter o quê? Um objetivo. A gente tem que conhecer um grupo. A gente tem que ter uma finalidade para isso. A dinâmica de grupo. A expressão dinâmica de grupo surgiu pela primeira vez em um artigo publicado por Kurt Lewin, no ano de 1944. Este artigo enfatiza relações entre teoria e prática no contexto da psicologia social. A implantação desta nova metodologia tinha como finalidade fazer um contraponto ao método tradicional de transmissão de conhecimentos. Busca ensinar as pessoas novos comportamentos, desenvolvendo-se uma melhor integração entre elas. Então, para a gente também fazer a dinâmica de grupo, tem que saber o quê? Trabalhar em equipe. Outros objetivos se somaram à aplicação. Capacidade de despertar sentimentos e mexer com emoções de forma marcante. Aqui é muito relevante a gente parar e pensar sobre esse ponto. Então, por que a gente tem que conhecer o grupo quando vai se aplicar uma dinâmica de grupo? Porque existem dinâmicas que elas mexem com a questão do quê? Das emoções, da alteração de humor do grupo. Por quê?
Porque se você não conhece o grupo, vamos supor que vocês vão fazer um trabalho ou então algum projeto em alguma instituição, e aí vocês chegam lá, fazem a entrevista com o diretor, com o coordenador, e o que é que vocês fazem? Qual é a população? Vocês vão atrás do público-alvo de vocês. E aí vocês dizem, interessante a gente fazer uma dinâmica com eles para chegar e quebrar o gelo. Só que quando vocês chegam lá, que vocês começam a executar a dinâmica, porque vocês não conhecem um grupo, que vocês não fazem um relatório, que vocês não fazem um projeto sobre essa modalidade, o que acontece? Algumas pessoas mexem com algumas questões emocionais, né? E aí eu não vou nem para a parte da questão de choro, né? Mas sim, uns podem chorar, outros podem desenvolver a ira, desenvolver outros tipos de comportamento. E o que é que vocês vão fazer nesse momento, se vocês não se planejaram para isso? Então, pessoal, isso aqui é muito relevante. Não é porque tem o nome dinâmica de grupo, que como eu falei para vocês, quando vocês procurarem Google, qualquer site vai ter dicas de dinâmicas, de diversas formas. Só que o quê? Vocês têm que compreender o porquê executar isso aqui, o porquê fazer. Qual a finalidade? Né? O que é que eu quero alcançar com a dinâmica de grupo? E além disso, eu tenho que o quê? Conhecer meu grupo. Porque eu vou aplicar o quê? No grupo. Então, quando eu falo conhecer, não é chegar e se apresentar e nem fazer uma entrevista comum, mas sim realmente conhecer as pessoas que fazem parte daquele grupo. Perceber que através da aplicação de dinâmica se aprende de forma fácil e eficiente. Estabelecer pontos de relacionamento interpessoal com outras pessoas. Ou seja, além de a gente ter uma finalidade para aplicar, para a aplicação, a gente ainda aprende, a gente ainda desenvolve outras questões, né? A questão das habilidades interpessoais, né? A aplicação de dinâmica de grupo tem a capacidade de despertar sentimentos, de mexer com a emoção de forma marcante, vivenciar experiências buscando desenvolver potencialidades, criações, descobrir aplicações, somando-se ainda momentos bastante enriquecedores. Outros objetivos. O entendimento de que o indivíduo começa a ser uma pessoa quando é capaz de se relacionar bem com os outros. Então, a gente vai novamente para a questão das habilidades interpessoais, dos relacionamentos interpessoais. Precisando-se do outro para realizar-se. Fazendo com que as mesmas vivenciem experiências através de brincadeiras que facilitem a convivência entre pessoas. Então, a gente pode até pensar, isso é tão desnecessário, não seria tão relevante para você, mas que você vai chegar a alcançar objetivos em alguma determinada pessoa daquele grupo que você vai se surpreender. Agora sim, como eu falei, né, tem que fazer um relatório, tem que conhecer o grupo, tem que ver qual o objetivo de vocês para se executar a dinâmica de grupo. As dinâmicas de grupo não são só voltadas para a formação do ser humano. Desenvolve muitas outras habilidades, estimulando a atenção e a capacidade de desenvolver criatividade, aumentando a coesão e aperfeiçoamento do trabalho coletivo. O porquê das dinâmicas de grupos se torna relevante no contexto atual que estas sejam aplicadas em atividades relacionadas ao mundo do trabalho, especialmente dentro da saúde, possibilitando que equipes de todos os níveis vivenciem experiências inovadoras, potencializando-se a construção do conhecimento e a prática social, descobrimento do outro.
aqui onde a gente vai o quê? Pegar aquelas questões do porquê que a gente viu que é a questão da sociologia, a questão da criação da história da psicologia, como elas se tornaram, o porquê de se estudar psicologia, o porquê de estudar sociologia, como as duas estão integradas, qual o papel delas na nossa vida. O porquê da gente facilita o relacionamento e a confiança mútua, estimula o pensamento lógico e associativo, incentivo a comunicação interpessoal. O que seria a questão da comunicação interpessoal? Vamos pegar o exemplo do autoconhecimento. Né? O que seria o autoconhecimento? E o que a comunicação interpessoal tem a ver? A última aula passada eu falei para vocês a questão de quê? De como está o nosso autoconhecimento. O que seria o autoconhecimento? Como você está colocando em prática ele? Né? Você se conhece? Você tem o autoconhecimento? E aí agora eu pergunto, você tem a comunicação interpessoal? Como é que você está se comunicando? Né? Então, como é que você está utilizando essa comunicação para a sua vida? Né? Como é que você está identificando seus pensamentos? Como é que você está identificando suas emoções, suas ações? Eu falei para vocês a questão de quê? Que o indivíduo pensa, sente e se comporta. Então, se eu tenho um pensamento automático e eu tenho um pensamento que observa, né? E aí, quando a gente pega a questão do pensamento automático, a gente leva a crer que ele é o quê? Um pensamento disfuncional. Né? O que é um pensamento disfuncional? É negativo. Então, esses pensamentos automáticos, eles aparecem em forma de imagens e de frases. Então, quando... eu estou aqui dando aula para vocês, mas pode ter alguns alunos que vão estar pensando em alguma coisa, né? E quando eu mencionei essa questão do pensamento que vem em forma de frases e de imagens, pode ser que o quê? Está vendo isso na cabeça de vocês também. Isso aí a gente denomina de quê? De pensamento automático. E aí o que a gente faz com esse pensamento automático? A gente tem que comparar, né? Tem que fazer a verificação se ele corresponde com a realidade. Se corresponder com a minha realidade, então é um pensamento verídico. Se ele não corresponder, então ele é um pensamento disfuncional, ou seja, ele é um pensamento negativo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Então, nessa questão de pensamento, a gente pega o quê? Uma situação, uma emoção e um comportamento. Só que o quê? Antes da situação vem o quê? O pensamento. Então, vamos supor, situação, uma amiga aprova, prova dia 28. E aí, qual é o meu pensamento em relação a isso? Não vou conseguir, não sou capaz, né? E quando o pensamento vem, ele vem dizendo que eu não vou conseguir, não sou capaz, então vou conseguir, sou capaz, não será. Então, não é um pensamento. Aí a gente já vai para a questão de emoção. E aí, o que é que eu sinto aí? Eu sinto ansiedade, eu sinto culpa, eu sinto medo. Culpa por quê? Talvez eu possa não ter estudado, talvez deixei para estudar depois. E qual é o meu comportamento em relação a isso? Ou eu vou estudar, ou eu paro de estudar, mas aí, como é que a gente vai confrontar e ver se esse pensamento é verídico? Através das nossas ações. Se eu não estudei, provavelmente meu pensamento é um verídico, né? Se eu estudei e eu estou sabendo da prova, venho há muito tempo me dedicando, então qual a finalidade desse pensamento? De chegar à conclusão de que eu não vou passar, de que eu vou tirar uma nota baixa. Se eu estudei, estou sabendo do conteúdo. Então, a gente levaria ele para o quê? Para um pensamento disfuncional, para um pensamento negativo. Então, por que existe a questão do autoconhecimento?
Então, a partir desse autoconhecimento, a partir da comunicação interpessoal, de identificar nossos pensamentos, que a gente vai começar a identificar nossas emoções, a gente vai começar a identificar nossas ações, nossos comportamentos e o porquê que a gente está se comportando dessa forma e entender também o porquê que a outra pessoa está se comportando dessa forma. E quando a gente entende, a gente compreende. Né? Às vezes a gente não aceita, mas a gente respeita. Que o essencial é o quê? Respeitar. Né? Como se classificam? Apresentação. Para conhecimento das pessoas do grupo ou equipe, integração de conhecimento maior, entrosamento e aprofundamento do conhecimento inicial, estudo de casos, resolução de problemas práticos, aprendizagem, técnicas para estimular o raciocínio e exercitar a percepção, histórias, fábulas, dramatizações para enriquecimento dos temas abordados. Então, tudo que eu falei para vocês, aquela questão de se fazer um projeto, de se fazer um relatório, de conhecer o grupo, de ver por que vai aplicar, são as classificações da dinâmica de grupo. Pontos a serem considerados. No exercício da liderança, aplicar a dinâmica de grupo, mudam o ambiente, melhoram a reciprocidade, estimular a participação, a integração e coesão para crescimento e busca de metas comuns. Introdução, apresentação, motivação e integração. As dinâmicas devem ser de curta duração e rápida. Desenvolvimento, dinâmicas que facilitem o pensar, aprofundamento, conteúdo principal mais demorados. Conclusão, síntese final, avaliação. Então, é um projeto. É um projeto normal. Tudo que eu falei para vocês na questão quando eu comecei a aula, né, a questão do relatório, do projeto, tem que se incluir aqui. Por que a gente tem que fazer isso? Né? Apresentação, conhecer a pessoa. Sim, um ponto principal. Antes de você aplicar aquela dinâmica, com o grupo, você tem que o quê? Colocar em prática ela. Né? Porque você tem que dominar o grupo, você tem que dominar a dinâmica. E aí você tem que levar as considerações de que o grupo pode alcançar seu objetivo ou também não alcançar. O grupo pode desenvolver questões emocionais, afetivas, como também não pode. Ou então até você naquela hora. Quem nunca se emocionou quando vê uma pessoa emocionada, quando vê uma pessoa com alteração de humor em relação a uma situação? Então, nesse momento, você também tem que saber o que? Se posicionar. E aí, eu venho novamente para a questão do autoconhecimento. Procedimentos para o facilitador. Elaborar previamente o conteúdo que será trabalhado no grupo. Chegar com antecedência ao local. É muito importante. Porque se você vai ser o facilitador, se você vai fazer essa questão de aplicar o grupo... Eu vou dar o exemplo do seminário. Né? Vocês vão apresentar um seminário. E aí vocês chegam depois da professora. Então, a gente está falando muito, debatendo sobre as dinâmicas de grupo nas organizações, nas empresas, nos serviços, na questão do trabalho. Então, vamos começar a colocar isso em prática. Pode levar para a questão da sala de aula, para a questão de casa, para a questão com os amigos. Então, é muito relevante a gente começar a ter um novo pensamento sobre esse ponto nas nossas vidas. Ter a mão e o material necessário, buscar uma comunicação simples e clara, dedicar atenção integral ao grupo. Por quê? Porque vai ter pessoas do grupo que vão ser mais passivas, tímidas, extrovertidas. Então, vai ser nesses pontos que você vai começar o quê? Ter a dominação de como você vai falar. Às vezes a gente utiliza uma linguagem, uma comunicação que nem todo mundo compreende. Às vezes a gente tem que ter um material todo em mãos. Por quê? A gente quer executar alguma técnica da dinâmica. E como é que a gente vai executar se a gente não tem o material? Aí vai pedir o facilitar para os integrantes do grupo?
aí não seria uma dinâmica. Considerações finais. O facilitador poderá criar sua metodologia própria, com criatividade, fazendo adaptações. Cada organização tem sua cultura, seu clima organizacional, tipos diferentes de pessoas e circunstâncias. Dinâmicas de grupo não só desenvolver o intelecto, a interação da emoção, do afeto, do prazer, do espírito e do indivíduo pleno. Ou seja, se vocês escolherem uma determinada dinâmica que seja relevante para aquele seu grupo, que vai fazer com que vai lhe ajudar você a alcançar um objetivo, não necessariamente vocês têm que fazer da forma que está lá. Vocês podem fazer a adaptação, porém essa adaptação tem que ser de uma forma correta, de uma forma que realmente faça com que vocês alcancem o objetivo de vocês. As dinâmicas de grupo, elas estão muito relacionadas à nossa vida, né? Na questão pessoal, na questão social, na questão pública, né? Eu falei para vocês a questão dos 3 tipos de eus, o eu público, o eu social, o eu pessoal. Então, é através de a gente começar a identificar a questão dos pensamentos da gente, das emoções, né? Das ações, dos nossos eus, né? Dos nossos pensamentos, do pensamento que observa, do pensamento que vem em forma de pensamento automático, que a gente vai começar desenvolver isso aqui na prática. Porque não tem como eu começar, quando a gente vai se falar na questão social, quando a gente fala de fatores sociais, de habilidades sociais, não só depende da gente. E quando não só depende, quando não é uma coisa que só vai me envolver, eu tenho que pensar muito nessa questão social, né? Dessa minha habilidade. Como é que estão minhas habilidades sociais? A habilidade social é o quê? É só ir a um shopping, ir a uma festa, se sentar com um grupo de amigos? Não. Então, pessoal, finalizamos nossa aula hoje. E com isso, como vocês sabem, né? Como foi falado na primeira aula, todo final de aula, todo encerramento de aula, a gente vai fazer o quê? Uma atividade sobre a aula. Então, vai ser enviado para o e-mail de vocês um texto. Nesse texto, vocês vão fazer um caso clínico. O que seria um caso clínico? Vocês vão criar uma situação clínica sobre trabalho em equipe ou trabalho em grupo. Fica a critério de vocês. Vocês vão me enviar digitado, todo bem prontinho, com o nome da turma, o nome completo. Por quê? Porque isso aí vai ser uma das somatórias para a próxima nota. Então, nossa próxima aula será sobre relacionamento interpessoal.